Em algum momento da sua vida, você com certeza vai amaldiçoar a pessoa que inventou os logaritmos. Isso é natural. Eu mesmo já amaldiçoei ela várias vezes. O que você talvez não saiba é que a nossa escala musical é uma escala de logaritmos. Cada nota musical, dó, ré, mi, representa um logaritmo. Da mesma forma, é muito mais fácil colocar na embalagem da água que nós bebemos que o pH dela é 5 do que colocar que a concentração de íons H3 ou mais na água é de 10 elevado a menos 5 mols por litro. As escalas logarítmicas permitem uma representação melhor da realidade em algumas situações. Nossos ouvidos, por exemplo, percebem o som de uma forma logarítmica. Dessa maneira, é natural que utilizemos uma escala logarítmica que represente as intensidades do som. Então, por favor, seja grato com a existência dos logaritmos. Nesse vídeo, eu prometo que você vai fazer as pazes com ele. O logaritmo sempre quis o seu bem, você que nunca deu valor. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à matemática além dos números. Em seus estudos sobre a natureza do som, o inventor do telefone, Alexander Graham Bell, percebeu que a variação da intensidade do som necessária para que fosse percebida pelo ouvido humano era maior quanto maior fosse a sua intensidade. Ou seja, para sons mais baixos, percebemos mais facilmente uma determinada variação, mas para sons mais altos, precisamos variar uma quantidade maior para que essa variação seja detectada. Na verdade, o que ele percebeu é que a razão entre as intensidades de dois sons necessários para que a diferença fosse percebida era mais ou menos constante. É como se ele partisse de uma determinada intensidade, digamos 10 elevado a menos 6 watts por metro quadrado, que é a intensidade normal de uma conversa, e fosse aumentando-a gradualmente. À medida que aumenta, ele vai perguntando para uma pessoa de olhos vendados se ela acha que ele está aumentando ou não. Ela vai respondendo negativamente, até que em determinado momento denuncia que ele aumentou. Nesse ponto, ele anota a intensidade e verifica que é 10 elevado a menos 5 watts por metro quadrado, o som de uma rua movimentada. Em seguida, ele repete o mesmo procedimento, até que a pessoa denuncia novamente que a intensidade do som mudou. Bell então anota e verifica que a nova intensidade é 10 elevado a menos 4 watts por metro quadrado, o som de um aspirador de pó. Ora, parece que a percepção das pessoas da mudança de intensidade do som obedece a determinado padrão. Ela só percebe a mudança quando a intensidade é multiplicada por 10. E, portanto, a razão entre essas intensidades é constante e deve valer 10. Uma escala então foi criada, baseando-se nas observações de Bell, de forma que cada degrau dela é um ponto onde a mudança de intensidade é percebida. Essa escala é criada a partir da razão de uma determinada intensidade com o valor mínimo, e como ela é baseada na percepção do ouvido humano, esse valor mínimo é mais ou menos a intensidade mínima que o ouvido consegue detectar, que é de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. A sua unidade se chama Bell, em homenagem ao pesquisador, e esse valor mínimo representa o valor de 0 Bell. A intensidade de uma conversa normal é de 10 elevado a 6 vezes maior que a intensidade mínima, então dizemos que o seu valor é de 6 Bell. Da mesma forma, o som do trânsito na rua tem uma intensidade 10 elevado a 7 vezes maior e, portanto, o seu valor é de 7 Bell. Como vimos no vídeo sobre logaritmos, um logaritmo é como se fosse uma máquina, onde colocamos o resultado e a base de uma potência e ele nos mostra o expoente. Por isso, a notação de logaritmo nos ajuda bastante a converter determinado valor de intensidade para a escala logarítmica de Bell. Para saber o valor em Bell do barulho de um aspirador de pó, por exemplo, calculamos log de 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 12 na base 10, que é igual a 8. Hoje em dia, a escala mais popular é de decibel,
que representa simplesmente 1/10 de Bell. Então, para converter de Bell para decibel, basta multiplicarmos o valor em Bell por 10. 1 decibel é então 10 vezes log de I sobre I0 na base 10, onde I é a intensidade que queremos calcular e I0 é a intensidade mínima que nossos ouvidos conseguem detectar. Assim, o valor da intensidade do som de uma conversa é 60 decibéis, do som do trânsito é 70 e do som do aspirador é 80. Então, a intensidade do som pode ser colocada em uma escala logarítmica. Mas será que podemos fazer o mesmo com a frequência do som? Claro que sim. As notas musicais estão relacionadas entre si. Podemos perceber isso musicalmente porque elas são mais agradáveis de se ouvir, mas podemos pensar sobre qual é a relação matemática entre elas também. E é exatamente isso que vamos fazer. As oitavas de uma determinada nota são conhecidas por apresentar sons muito parecidos, tão parecidos que recebem o mesmo nome, com algumas observações. O Dó central, por exemplo, é o de frequência de 261,6 Hz. Uma oitava acima, temos outro Dó, dessa vez de frequência 523,2 Hz. Cada oitava acima, a frequência vai dobrando, e o mesmo padrão é válido para todas as notas separadas por uma oitava. De uma forma mais geral, em cada intervalo, a nota de maior frequência é um múltiplo fixo da nota de menor. O intervalo de Dó para Sol, por exemplo, é um intervalo de quinta, assim como o intervalo de Mi para Lá. Então, a razão da frequência de Sol com a de Dó é a mesma que a razão da frequência de Lá com Mi. Vamos calcular qual seria a razão das frequências de duas notas separadas por um intervalo de meio tom. Podemos dizer que F1 é igual a F0 vezes C, onde F1 é uma frequência meio tom acima de F0, e C é um valor fixo que multiplica as frequências. Aumentando o meio tom, teríamos que F2 é igual a F0 vezes C, que é C ao quadrado. Podemos continuar fazendo isso até chegar na nota 1/8 acima. Como temos 12 notas, teríamos que F0 vezes C elevado a 12 é igual a 2F0. E C elevado a 12 é igual a 2. Portanto, C é igual a 2 elevado a 1 sobre 12, ou 1,0595. Isso significa que a cada meio tom, a frequência da nota é multiplicada por 1,0595. Sabendo disso, podemos saber de qual frequência estamos falando se tivermos determinada nota, ou saber a nota se tivermos a frequência. No primeiro caso, estamos falando de uma função exponencial, e no segundo, de sua inversa, a logarítmica. Como estamos falando de logaritmo aqui, vamos tentar resolver o problema de descobrir a nota sabendo a frequência. Digamos que a frequência de Dó seja 261,6 Hz. Descubra então qual a nota tem frequência 698,5 Hz. Existem duas formas de resolver esse problema. Da primeira forma, podemos dobrar a frequência de Dó para saber se a nota que procuramos está uma oitava acima ou não. Assim, temos que a frequência de Dó uma oitava acima é 523,2 Hz. Como a frequência da nota que queremos encontrar é maior, então podemos supor que ela está uma oitava acima da frequência de Dó, dada pelo problema. Em seguida, encontramos a razão entre as frequências dessas duas notas. 1,33 significa que estamos multiplicando aquele número fixo de 1,0595 uma determinada quantidade de vezes, obtendo 1,33. Queremos então saber qual é o expoente de 1,0595, que resulta em 1,33. Qual a função que utilizamos para encontrar o valor do expoente, sabendo a base e o resultado? É justamente o logaritmo. Então, precisamos calcular log de 1,33 na base 1,0595, que dá um valor aproximado de 4,93. O ideal seria que o resultado fosse um número inteiro, mas como aproximei os valores da frequência, ficamos com o valor decimal. De qualquer forma, podemos aproximá-lo para 5. Ora, se multiplicamos o nosso número fixo 5 vezes, obtemos um intervalo de 5 meio-tons,
conhecido como intervalo de quarta. A quarta de Dó é Fá, então temos a nossa nota. Uma outra forma de resolver esse problema seria calculando com a frequência de Dó dada pelo problema, ao invés de utilizar a frequência de 1/8 acima. Nesse caso, iríamos obter um logaritmo de aproximadamente 17. Como temos no total 12 notas, isso significa que a nota que queremos procurar se localiza 1/8 e 5 meio-tons acima. De uma forma geral, encontramos uma determinada nota calculando log de f dividido por f0 na base 1,0595, onde f é a frequência da nota que procuramos e f0 é a frequência de uma nota de referência, geralmente Dó. Até aqui, tivemos contato com a escala logarítmica que surge naturalmente na forma como ouvimos e nos intervalos das notas musicais. Mas a escala logarítmica é utilizada também como ferramenta de visualização, quando um determinado intervalo de valores abrange números que variam em muitas ordens de grandeza. É isso que acontece quando queremos representar distâncias astronômicas, por exemplo, e as concentrações de ácidos e bases nas soluções. A concentração de H3 ou mais em algumas soluções pode ser maior que 1 mol por litro, e em outras pode ser menor que 10 elevado a menos 14 mols por litro. Vamos ver um exemplo para você entender por que uma escala linear não seria adequada para representar esses valores. Temos aqui valores hipotéticos da concentração de H3 ou mais em algumas soluções. Pause esse vídeo e tente visualizar onde cada valor desse se localizaria em uma escala linear, que começa em 10 elevado a menos 14 e vai até 10 elevado a menos 1. Bom, talvez você se surpreenda ao saber que todas as outras soluções seriam comprimidas em um único ponto da nossa escala. Para verificar isso, basta você subtrair 10 elevado a menos 14 de 10 elevado a menos 1, obtendo o intervalo de valores da nossa escala. Em seguida, você divide cada valor de concentração pelo valor total do nosso intervalo, obtendo uma proporção para cada solução. As proporções terão valores muito pequenos. Isso indica que eles se localizam bem no início da nossa escala, sendo impossível notar a diferença visualmente. Felizmente, podemos criar uma escala diferente. Na escala linear, quando nos movimentamos, somamos ou subtraímos um determinado valor. Podemos pensar em uma escala em que, ao invés de somar ou subtrair, a gente multiplique ou divide. Se multiplicarmos por 10, por exemplo, a cada distância específica, podemos representar números de diferentes ordens de grandeza no mesmo espaço de antes, mas em posições diferentes, de forma que podemos visualizá-los melhor. Vamos pensar agora em uma escala como essa. Para encontrar a posição das soluções na escala agora, vamos olhar para o seu expoente. Se quisermos saber a posição da água na escala, por exemplo, precisamos nos perguntar qual deve ser o expoente de 10 para que resulte em 10 elevado a menos 7. Isso é o mesmo que calcular log de 10 elevado a menos 7 na base 10. E claramente o expoente que buscamos é o menos 7. Por isso, colocamos a água na posição menos 7 da nossa escala. Você pode repetir o mesmo procedimento para as outras soluções, obtendo a seguinte escala. Se fôssemos utilizar a escala dessa forma, perceba que teríamos na maioria das vezes valores negativos. Então, como queremos valores positivos por uma questão de convenção, multiplicamos os valores por menos 1. Por fim, temos que os valores da nossa escala são dados por menos log da concentração de H3 ou mais na base 10. Chamamos essa escala de pH, e os seus valores são conhecidos como pH. Isso significa que algo de pH 3 é considerado ácido, porque sua concentração de H3 ou mais é de 10 elevado a menos 3 mols por litro, e esse valor é considerado elevado. Agora você entende como as escalas logarítmicas funcionam, e talvez mais importante que isso, você entende como os logaritmos funcionam e a importância deles. Existem diversas outras aplicações que não mencionei aqui, e deixo para você a tarefa de pesquisar em quais outras áreas os logaritmos são usados. Se quiser conhecer uma matemática além das fórmulas e da memorização, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Até logo!